Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, El Camaleão para mais um Popclat e hoje eu vou mostrar para vocês os 19 personagens que já assumiram o manto de Capitão América, além do Steve Rogers. E eu sei que vocês ficaram curiosos agora, mas antes de começar o vídeo, deixem o like muchachito aí para fortalecer bastante esse trabalho aqui. Se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, vamos primeiro para a vinheta. Bom, temos que começar primeiro pelo original, Steve Rogers. Bom, eu vou resumir a história dele porque eu já contei a origem do Capitão América, o vídeo tá na descrição aí e tá no card, tá bom? Mas para resumir, o Steve Rogers era um cara magrelo, doente e fraco, que tentou entrar pro exército, só que ele foi rejeitado, mas aí um general viu que ele tinha um espírito patriota e chamou ele pro projeto Super Soldado. Ele recebeu o soro de Super Soldado, ficou muito musculoso e fitness e ajudou bastante na Segunda Guerra Mundial, mas aí ele foi congelado e foi descongelado pelos Vingadores e depois disso ele virou líder deles. E até hoje ele está vivendo aventuras nos quadrinhos. Agora vamos para este que é meio injustiçado, Isaiah Bradley. Ele, pessoal, é o primeiro Capitão América negro da Marvel. E a história dele é que o governo dos Estados Unidos estava tentando recriar o soro de super soldado e eles só estavam testando em homens negros. E o Isaiah foi o único que foi um sucesso no experimento. Só que, gente, antes do Isaiah já tinham passado 300 homens negros e eles foram um fracasso, até morreram. Então olha só que crueldade, gente, e fica pior, porque assim, o Isaiah, ele foi usado como arma secreta do governo e ele era enviado para missões perigosas e um dia ele foi enviado para uma super perigosa que era impedir a Alemanha de recriar também o soro de super soldado. E nessa missão, o governo dos Estados Unidos pensou que ele ia morrer, só que ele não morreu e em vez dele ser agraciado como um herói americano, ele foi preso e foi torturado por 20 anos, pessoal. Mas quando o Capitão América foi descongelado, ele ficou sabendo do Isaiah e tratou logo de soltar ele. E finalmente o Isaiah foi reconhecido como um herói americano, recebeu até medalhas e homenagens e até foi reconhecido pelo Capitão América como um grande herói americano. Pera aí, gente, Camaleão do futuro parando aqui o vídeo para corrigir uma coisa. Na verdade, quem soltou o Isaiah foi o governo dos Estados Unidos depois de 20 anos. E o Capitão América só veio saber do Isaiah também depois de muitos anos que ele foi descongelado. Então desculpem aí o erro. E agora, continuem assistindo. Mas essa foi uma história resumida do Isaiah. Se vocês quiserem vídeo da origem dele, comentem aí, tá bom? William Naslund. Bom, esse William aqui foi escolhido pelo governo depois que o Capitão América foi dado como morto na Segunda Guerra. E ele era conhecido como o Espírito de 76, que é uma referência à data da independência dos Estados Unidos, que era 1776. Ele até conseguiu ser um bom Capitão América, só que não durou muito porque ele acabou morrendo em uma das suas missões. Jeffrey Macy. Esse Jeffrey, ele era uma pessoa comum que ficou inspirado pelos atos heróicos do Capitão América. Então ele resolveu também agir igual a ele. E ele virou o herói patriota para lutar na Segunda Guerra Mundial. E ele conheceu o William Naslund também. E quando o William morreu, ele decidiu honrar o legado de William e do Steve. E ele ficou ali lutando na guerra com o nome de Capitão América, mesmo com a roupa super diferente. Mas ele acabou também não tendo uma carreira tão longa, porque quando a guerra acabou, ele pensou: o mundo tá bem, para que vai ter um Capitão América? Então ele se aposentou. William Burnside. Tá, esse aqui eu tenho que avisar para vocês que é malucão, porque ele era um fã obcecado pelo Capitão América. Ele queria saber tudo sobre o herói. E ele era tão obcecado que queria se tornar um Capitão América. E um dia ele teve essa oportunidade, porque ele tinha ido para a Alemanha e tinha descoberto que os alemães estavam trabalhando em uma versão alterada do soro de super soldado. Mas aí o William, não me perguntem como, ele conseguiu pegar o
soro dos alemães e foi entregar para o governo dos Estados Unidos. Mas ele tinha uma condição, de que ele que receberia o soro para ser o próximo Capitão América. E claro, o governo aceitou. E ele conseguiu ser um ótimo Capitão América nos anos 50. Só que teve um problema. O soro, como eu falei, era alterado e as missões que ele ficou recebendo de Guerra da Coreia e umas missões antiéticas do governo ficaram mexendo na cabeça dele. E ele ficou assim, mais alterado, mais maluco, sabe? Mais extremista. E ele, como eu falei, era obcecado pelo Capitão América e um dia ele resolveu falar: eu não sou mais o William, eu sou o Steve Rogers. E ele fez cirurgias plásticas para ficar super parecido com o Steve, pessoal. Olha que loucura. E quando o Steve voltou nos anos 60, ele soube do William e os dois acabaram lutando, uma briga bem boa de Capitães América, mas acabou que o Steve levou a melhor e o William foi preso. O maluco se deu mal. Robert Russo. Ele foi uma das pessoas que assumiu o manto de Capitão América quando o Steve se desiludiu com o governo e se tornou o herói nômade. Só que, assim, o Robert, ele era atlético, tinha agilidade, tinha ali um corpo bom. Só que na primeira missão que ele teve como Capitão América, ele quebrou o braço e a partir daí acabou a carreira dele. Simples assim. Scar Turpin. Ele também foi uma segunda tentativa do governo de trazer um Capitão América depois que ele virou um nômade. Só que esse Scar, ele se achava o tal, dizia que lutava bem, que conseguia derrotar qualquer um. E na primeira missão que ele teve como Capitão América, ele levou uma super surra de uma gangue. E a partir daí, acabou a sua carreira. Parabéns! Roscoe Simmons. Nessa terceira tentativa, aí sim o governo acertou, porque o Roscoe, ele era um cara gente boa e era muito corajoso. Ele queria muito honrar o legado de Capitão América. Até o Falcão treinou ele. Só que aconteceu uma tragédia, porque ele foi capturado pelo Caveira Vermelha e o Caveira Vermelha viu que ele não era Steve Rogers. Então, ele simplesmente matou o Roscoe e exibiu ele ali crucificado para os heróis. E esse assassinato do Roscoe foi o que fez o Steve deixar de ser o Nômade para voltar a ser o Capitão América. John Walker, esse aí assumiu o manto porque de novo o Capitão América ficou insatisfeito com o governo, que era antiético e coisa e tal, e ele deixou o manto para lá. Aí veio John Walker, assumiu porque ele era um super patriota do seu país. Só que os métodos dele de ser Capitão América eram bem malucos, porque ele era cruel e até matava os inimigos. E matar, o Capitão América não mata, assim de graça. E quando o governo viu que o John Walker não servia como Capitão América, sendo assim super violento, eles demitiram ele e o manto voltou para quem? Pro Steve Rogers. Mas o John Walker, ele não deixou barato assim não, pessoal, porque depois ele virou o agente americano, que também, se quiserem origem, comentem aí. Bucky Barnes. Depois que o Capitão América morreu nos eventos de Guerra Civil, o Tony Stark estava procurando um substituto pro Steve. Mas aí ele achou uma carta do Steve antes de morrer e nessa carta estava escrito para ele cuidar do amigo dele, Bucky. Então o Tony Stark viu que o substituto perfeito era o Bucky. E o Bucky aceitou, claro, e assim o Soldado Invernal se tornou o novo Capitão América. E ele lutou muito, pessoal, não só contra inimigos, mas também lutou para ser aceito pelos heróis. Porque tinham alguns heróis, como o Falcão, que desconfiavam dele por causa do seu passado como Soldado Invernal e por causa da lavagem cerebral que ele sofreu. Mas ele viveu muito bem como Capitão América por anos, honrando muito bem o legado do seu grande amigo. Até que finalmente o Capitão América voltou dos mortos. David Hickford. Ele é um agente que vestiu a roupa de Capitão América quando Bucky ele tinha sido capturado por russos e não tinha Capitão América então nativa. E o Steve ele estava sendo só um agente comum. Então ele vestiu a roupa para agir como Capitão América e invadiu a base da organização AIM. E iam usar ele numa experiência para ele se tornar o novo Modok.
MODOK, aquela cabeçona numa cadeira. Mas aí o Steve conseguiu salvar ele e disse pra ele nunca mais fazer aquilo porque era muito perigoso. E o Steve não teve escolha a não ser voltar a ser o Capitão América, porque ele nunca consegue largar esse manto. Sam Wilson, uma vez aconteceu nos quadrinhos uma coisa que ninguém esperava, que era o Steve Rogers perder seu soro de super soldado. E ele acabou ficando muito velho, pessoal, e como não poderia mais ser o Capitão América, ele mesmo escolheu o seu substituto. E esse substituto foi um dos homens mais honrados que ele já conheceu, que foi o Falcão Sam Wilson, que aceitou na hora o manto de Capitão América. E ele era um Capitão América bem roubado, né? Porque ele usava as asas para atacar junto do escudo. E ele derrotou muitos vilões, mas ele também enfrentou, pessoal, o racismo, porque tinha muitas pessoas que não aceitavam ele sendo Capitão América, aquele símbolo de liberdade e esperança dos Estados Unidos, por causa da cor da sua pele. Mas ele foi superando isso sempre e provou várias vezes que é digno de honrar o legado de Capitão América. Mas muito tempo depois, ele voltou a ser o Falcão quando Steve voltou a ser jovem e assumiu o manto de novo. Outra vez? Agora, a partir daqui, pessoal, os personagens são de outras linhas do tempo e de outros universos, tá bom? Vamos começar por essa daqui que nenhuma bala atravessa a pele. Danielle Cage. Ela é a filha do Luke Cage com a Jessica Jones e no futuro ela se tornou a Capitã América. E ela, pessoal, usa o uniforme do Capitão América, usa até o escudo, só que o escudo, pessoal, é enfeite porque ela herdou os poderes do pai e da mãe. Então, a pele dela é impenetrável. Ela é um próprio escudo. E assim, ela arrebenta como Capitão América. E Scott Summers. Sim, o Ciclope dos X-Men se tornou Capitão América em outro universo quando ele, Steve Rogers e Jean Grey perderam seus poderes. E o Steve, sem o soro, ele envelhece. E ele envelheceu e morreu. E o Scott, para honrar o legado do Capitão, ele se tornou o Capitão América dos X-Men, liderando eles assim. Peggy Carter. Em outro universo também, o Steve morreu antes de receber o soro de super soldado. E o Howard Stark convenceu a Peggy a receber o soro. Ela recebeu e se tornou a Capitã América. Ou Capitã Carter, eu não sei qual é o certo, pessoal. Frank Castle. Sim, o nosso justiceiro, que não tem nada a ver com a personalidade de Capitão América, se tornou um em outro universo, quando acharam o Steve Rogers congelado, só que o Steve estava morto. E o grupo Illuminati decidiu escolher Frank Castle, o justiceiro, como Capitão América. Eles pensaram que isso ia dar muito certo, mas não mudou nada, porque o justiceiro continuou matando bandido direto como Capitão América. Carol Danvers. Em outro universo também, a Carol Danvers, a Capitã Marvel, se tornou a Capitã América e ela foi caçada pelo povo Kree, que botou sua cabeça a prêmio. E o caçador de recompensas que ela enfrentou foi o Rocket Raccoon, que estava fundido com o simbionte Venom. Sharon Rogers. Ela é a filha do Steve Rogers e da Peggy Carter em outro universo. E nesse universo, o Steve nunca foi congelado e teve uma vida com a Peggy. E eles tiveram essa filha deles. E quando seu pai se aposentou, ela assumiu o manto de Capitã América, só que ela é meio diferente, porque ela usa um escudo e usa uma lança, que suga energia e direciona para os inimigos. E além disso, ela usa uma armadura feita pelo Tony Stark e tem a super força do pai. E agora, por última, vinda do futuro, Roberta Mendes. Ela é uma mulher que foi forçada a receber o soro de super soldado no futuro de 2099. E quando ela viu no que tinha se tornado, ela decidiu virar uma heroína e ela usou uma roupa bem futurista do Capitão América, até o escudo era bem futurista, e ela praticamente, pelo que eu vi aqui, ela virou a líder dos Vingadores do futuro. E esses foram os 19 personagens que já assumiram o manto de Capitão América, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado e comentem aí pra mim, pessoal, se eu esqueci de algum que já assumiu esse manto, porque caramba, a pesquisa foi longa. E comentem aí qual foi o Capitão
Capitão América favorito de vocês dessa lista, tá bom? E deixa o like muchachito se vocês gostam aí da Marvel, se inscrevam pro canal crescer mais ainda, compartilhem muito o canal, ative o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou Ela Camaleão. Adiós, galera.